Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula de vinho em formato de podcast. Eu sou o professor Marcelo Vargas, nós vamos rodar a vinheta e já vamos para o conteúdo. Então, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Estamos começando uma aula muito especial sobre Barolo e sobre essa nova onda de Barolo. E assim, é impressionante o que os produtores têm feito nessa denominação, que é uma das mais importantes, prestigiadas do mundo e com certeza uma das mais importantes da Itália. E a gente provar vinho safra 2019, gente, que já vou dar dica para vocês, tá? A safra 2016 é uma safra que é considerada uma das melhores da história. Talvez a melhor safra da história de Barolo. Mas assim, ó, safra 2019, o que eu tô provando de Barolo bom é uma safra um pouco menos intensa que 16, mas os Barolos estão mais elegantes, estão mais volumosos, assim, estão com aquela tensão de Barolo, aquela acidez de Barolo. Claro, ainda um pouquinho jovens, mas assim, ó, incríveis. Tanto que um dos vinhos da minha vida eu tomei nessa viagem agora, safra 2019, o Pepe Rinaldi, do Bussia 19, assim, ó, de chorar. E o legal foi que esse vinho eu abri com os alunos que estavam na imersão, a gente estava lá em Barolo, a gente abriu um Pepe Rinaldi 2019, assim, ó, impressionante, 2019. E lembram que antigamente a gente falava muito que Barolo era um vinho que precisava de muito tempo, de muitos anos para conseguir tomar. E era verdade. Hoje em dia, não. Hoje em dia, os Barolos eles estão mais macios, eles estão mais fáceis de serem tomados, mas ainda continuam com um potencial de guarda muito grande. Por isso que a gente criou o nosso verbo, que é o verbo barolar, toda vez que a gente estiver falando, degustando, interagindo com o Barolo. Né? O verbo barolar e a nossa hashtag Tralha Barolando. Nossa hashtag oficial aí para falarmos de Barolo. E realmente, os vinhos de Barolo, eles são, olha, muito especiais. Até separei uns vinhos, eu vou mostrar para vocês. Daqui a pouco eu vou ali para a sala de degustação e aí eu vou mostrar para vocês alguns produtores, alguns vinhos e algumas peculiaridades que a gente tem quando a gente fala da denominação de Barolo. Agora, uma coisa que a gente já pode pensar é que a gente está numa área que as regras para se elaborar vinho nessa denominação, elas são muito rígidas. Então não tem como Barolo ser barato. Né? E quando encontrarem Barolo barato por aí, abra o olho, porque no Brasil Barolo vai arrancar aí da faixa dos R$ 300 pelo menos. Tá? Daí para cima. E, claro, podem chegar a preços muito mais altos. Então, um Barolo de R$ 300 já é um Barolo barato. Então, já é difícil de achar. Mas é daí para cima. E tanto que até eu vou aumentar aqui, essa imagem aqui, eu fiz alguns dias atrás, quando eu estava lá, e é lá na cidadezinha de Barolo, na comuna de Barolo. Vocês estão vendo lá ao fundo, é a comuna de Barolo. Né? Então, vocês podem, inclusive, ver aqui que a gente está numa área de colina, né? Uma área aqui de altitude. Lá ao fundo, o castelo de Barolo, a comuna de Barolo, né? Vocês estão vendo. E até eu fiz essa foto exatamente para mostrar um pouquinho desse solo, dessa inclinação, desse relevo. Mas só olhando essa foto já é apaixonante, né? Dá pra voltar assim, tipo, nossa, quero morar aqui. Quero, né, provar os vinhos daqui, tipo, entender o porquê que esse vinhedo aqui, eu já vou mostrar esse vinhedo para vocês, e é um dos crus de Barolo, e assim, é incrível, assim, a gente ter a oportunidade de ir lá visitar, conhecer e entender um pouco desse processo de mudança, que é o que eu vou contar para vocês agora na aula. E, inclusive, depois eu vou voltar nessa foto aqui, porque aqui tem agora, eu tô vendo uma coisa muito legal, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, que é isso aqui, ó. Porque aqui é a Marquese de Barolo. E eu vou depois voltar para mostrar para vocês um pouquinho mais sobre a Marquese de Barolo, porque é uma das vinícolas mais antigas que tem aqui, foi a primeira
grande vinícola de uma das eras de Barolo, que eu chamo a segunda era de Barolo, vou contar isso para vocês também daqui a pouco, e ela está ativa até hoje, né? Então vou contar tudo para vocês, o que aconteceu nesse período e tudo mais, tá? Mas ok, vamos falar de Barolo e vamos entender sobre a denominação. E a gente olhando aqui, e essa é uma foto bacana, uma imagem legal do James Suckling, porque o Suckling, ele é um grande especialista também em vinhos italianos. Ele publica regularmente sobre os vinhos italianos e é um cara que acompanha muito e interage muito. E assim, é legal acompanhar o Suckling, principalmente quando ele fala de Itália, porque Itália ele conhece bastante. E a gente olhando aqui a gente está vendo já alguns Barolos, e aqui alguns Barolos, vamos lá, de produtores importantes, como o caso aqui de Renato Ratti, Bruna Grimaldi, né, Luigi Einaudi, da Milano. Então tem alguns produtores bem interessantes aqui. E é uma das denominações, é uma das áreas de vinhos mais estudadas e acompanhadas, inclusive não só pelo James Suckling, por muitos especialistas e jornalistas, porque é uma área realmente de vinhos de muita qualidade, mas também é uma área muito rica em cultura, em história e em gastronomia. Porque falar de Barolo é a gente falar do Piemonte. E foi muito legal, porque aí nessa época, aí na época aí volta que pega final de outubro, novembro, é uma época que é o momento do tartufo. Inclusive tem em Alba, né, que é uma cidadezinha bem pertinho de Barolo, tem a Feira Internacional de Tartufo Bianco, que é o tartufo branco. A gente tem 2 tartufos clássicos, né, o tartufo Nero e o tartufo Bianco. E essa foto aqui eu fiz lá em Alba, no restaurante, muito aconchegante, muito bonitinho lá. E é um prato clássico de massa, de pasta, com tartufo bianco, e harmonizado com um Barolo, inclusive desse mesmo cru aqui, né, Roque della Nuscianata, só que 2012. Então, Barolo um pouquinho mais evoluído. E assim, gente do céu. Anotem para quem nunca fez isso na sua vida. Anotem, porque isso é impagável. Isso é uma experiência única, que é harmonizar um prato de pasta fresca italiana com tartufo bianco e Barolo um pouquinho mais evoluído. Gente, isso é um negócio orgásmico. Isso é um negócio inexplicável. É uma das grandes experiências sensoriais da vida. Isso é muito bom. E aqui a gente começa a até, não vou dizer a entender, mas a gente pensar um pouco quanto o mundo dos vinhos é peculiar. Porque assim, Barolo, por essência, ele é um vinho de alta acidez, com bastante tanino, um vinho que a gente não pensaria que harmonizado com tartufo ia ficar bom. Porque o tartufo, ele é um fungo que é muito peculiar, né? Ele é muito aromático, ele tem um gosto muito peculiar, muito único, ele tem um sabor muito único, então ele é muito rico em umami, então ele é muito saboroso. Assim, nunca que pelas bases que a gente estuda harmonização, a gente pensaria que tartufo bianco e Barolo se dariam bem. E assim, não só se dão bem, eles são divinos. Claro, o bom é que tu tem um Barolo um pouquinho mais evoluído, um pouquinho mais de idade. O tartufo, você vai pegar ele muito fresco, né? Então, inclusive, ele não dura muito tempo. E aqui vim na região de Barolo, principalmente nas áreas de Barolo e arredores, é a região muito famosa do tartufo. Tem o tartufo Nero, tartufo Bianco. E assim, realmente é impressionante, né? Olha, é daqueles lugares que dá pra gente se apaixonar, né? Dá pra gente tranquilamente
se encantar, porque realmente é um lugar impressionantemente bom de se visitar, é muito bonito, tem vinhos incríveis, como o caso de Barolo, e ainda tem o Tartufo Bianco. Mas não só isso, a área de Barolo, ela é muito famosa porque a gente está no Piemonte e é muito famosa pela gastronomia. Então a gente está falando da gastronomia. É aqui no Piemonte que nasce o conceito do slow food, é aqui que é o conceito muito forte do quilômetro zero. Aqui, então, são conceitos gastronômicos que são inspirados para o mundo. Se a gente pegar a área do Lang, a quantidade de restaurantes estrelados pela Michelin que a gente tem é enorme. Restaurantes referenciados pela Michelin, que são aqueles restaurantes que não têm estrela, mas que eles recomendam, porque tem uma gastronomia super interessante, é enorme. Assim, uma das maiores concentrações de restaurantes indicados e estrelados pela Michelin é na área do Lang. E é envolvendo o Piemonte como um todo, assim, é impressionante. E isso é muito rico da gente poder aproveitar isso, da gente poder viver isso. E assim, aqui eu trouxe para vocês a tabela de safra da Wine Enthusiast, que é uma tabela de safra que eu mais uso, e a gente consegue ver que Barolo, primeiro, é muito acompanhado, né? Depois, a gente vai ver que tem uma oscilação de safra de acordo com o ano, né? Então, de acordo com o ano, vai ter uma oscilação importante. A gente já vai entrar nos fatores de terroir daqui a pouco da área de Barolo, mas é uma área de influência continental, tem uma continentalidade importante, e isso traz uma oscilação de safras importantes. Mas o que a gente já pode entender de Barolo é que nos últimos anos, a qualidade média das safras tem se tornado um pouco maior. Mas atenção, porque isso é consequência de anos mais quentes e secos. Mas isso também traz muitos desafios. Isso traz desafios bem importantes para Barolo. Inclusive de rendimento, inclusive de ter alguns problemas até com a safra na questão de volume. Já é uma região de baixos volumes, né? Então, tanto que para a denominação de Barolo, a produtividade máxima por hectare é 8.000 quilos. Não pode passar disso, de jeito nenhum. Senão não pode fazer Barolo. E aí tu tem anos que tu tem problemas, né? Problemas às vezes, de desavinho, às vezes problemas até de consistência das safras. De modo geral, as maturações têm melhorado, mas com muitos desafios. Os anos têm ficado mais quentes, as vindimas têm sido um pouco mais antecipadas e tem trazido alguns desafios importantes. Mas a qualidade média subindo. Inclusive, falei para vocês, né? A considerada melhor safra da história de Barolo é a safra 2016. Então, quem tiver a oportunidade de comprar Barolo 2016, comprem. Está um pouquinho jovem ainda. Inclusive, vocês veem aqui na tabela de safras, eles citando que os vinhos dos últimos anos, aqui marcadinho em vermelho, são os vinhos que é para guardar ainda, não estão prontos. Então, se vocês vão ver Barolo, inclusive as safras mais históricas, né, como lá 2006, como 2007, uma boa safra, depois safra 2010, 2012 também uma boa safra, 2013 é uma safra bem importante, são vinhos que são ainda para guardar. Mas essa já é uma mudança importante desse novo momento de Barolo. Os vinhos estão mais fáceis de serem consumidos. Não precisa necessariamente esperar 20 anos, 25 anos para tomar um Barolo e ele ser bom, ele entregar bastante qualidade. Barolo ainda é um vinho de guarda. A regra de denominação para Barolo é para fazer um vinho mais intenso, mas de modo geral os vinhos estão ficando um pouco mais elegantes. Os vinhos estão ficando um pouco mais frescos. Falei para vocês, uns dias atrás provei safra. Aliás, safra 2019 é uma das safras que, olha, tá me surpreendendo. É uma boa safra. A gente vê aqui que a avaliação de safra é alta. É uma das grandes safras da história. Mas a gente pensaria, ou eu, pela minha referência de Barolo, eu pensaria que safra 2019 é um vinho para guardar e não era para tomar agora. Em compensação, o que a gente está provando da safra 2019 são vinhos já estão deliciosos. É uma safra um pouquinho menos quente que 16, mas assim, ó, delicioso.
Provei Renato Ratti agora, 19, incrível. Bom, provei o Rinaldi, Bucia 19, incrível. Tô provando, vou provar com vocês daqui a pouquinho uma safra 19, que é desse produtor aqui, né, do Roque Costamania, e também 19, e um cru, tá? E esse produtor aqui, ele é um produtor que, de modo geral, ele gosta de fazer vinhos com um pouquinho mais de... É super elegante, é da área de Lamorra, mas ele gosta um pouquinho mais de intensidade, nessa elegância e tudo mais. Não é daqueles Barolo pesado, muito tânicos. Ele é super elegante. E assim, serviu uma dose dele agora, e até a gente pode já provar um pouquinho dele, porque vale a pena, né? Ele já é um vinho de guarda, tá? Ele é um vinho que é para guardar ainda, ele vai mais um tempo. Mas a gente pode ver aqui, ó, que Barolo tem uma intensidade um pouco menor. Então, normalmente, essa intensidade de cor vai ser uma intensidade média a menos, no máximo média. Esse aqui é bastante brilhoso, bastante límpido. E tem uma coisa, a questão de... Ó, vocês conseguem ver aqui na taça. Deixa eu levantar um pouquinho mais para vocês. Olha como ele é, como tem pouca intensidade de cor, né? E assim, a cor, especificamente, da Nebbiolo, como um todo, ela... tende a mudar rápido. Então, quando é bastante jovem, normalmente Barolo tem aquela tonalidade, um destaquezinho para o rubi, mas logo começa a vir os reflexos granada e logo o granada começa a tomar conta da cor. Então, rapidamente, a coloração de Barolo vai mudando para laranja. Isso não significa que o Barolo esteja ruim, passado ou não esteja bom. Não, não. Normalmente, esse é um vinho que é 2019 e ele já tem a bordinha dele aqui com reflexo puxando para o granada. A parte central ainda é rubi, a bordinha já é granada. Isso é comum em Barolo, tanto que a gente está com Barolo 19 aqui. Isso é bem comum. E assim, no nariz, clássico, né? Intensidade média mais e aquelas notas já do alcatrão. Aqui tem uma nota floral que é muito característica de Lamorra, é aquela nota que lembra um pouquinho um hibisco seco, lembra um toquezinho quase de rosa seca. Nossa, tem essa nota terrosa, tem a nota das ervas. Tem uma notinha de alcatrão deliciosa, que é clássico. Tem a nota da cereja. Gente, assim, é uma complexidade já. E assim, safra 2019, agitando ele fica bastante mais frutado. A fruta fica bem mais evidente. E assim, uma coisa interessante, tá? Esse é um vinho que vai por um bom tempo. Assim, aromaticamente, tu vê praticamente aromas primários, clássicos, alguma coisa dos secundários, e Barolo, pela maturação dele, ele tende a apresentar alguns aromas terciários rapidamente, mas aqui, perfil aromático para muito tempo. A gente sente bastante esse primário aqui ainda bem evidente. Tá em boca? Mergulho não avalia, mas é assim, né? Boca. Bom, acidez. Esse vinho com sabor dele, persistência longa, preenchimento de boca. Então, mesmo no primeiro gole, já é uma delícia. Tô falando com vocês, ainda tô sentindo um pouco do sabor do vinho. 19, tá? E assim, um vinhedo cru, 2019, de um produtor importante, e que, aliás, o produtor fica bem no centrinho de Lamorra. Eu ainda não conheço ele, mas na próxima ida lá, com certeza, vou marcar para ir conhecer, porque eu gosto muito dos vinhos dele. E assim, 19, um vinho bastante jovem, mas uma delícia. Uma delícia. É delicioso. Muito, muito assim, em boca. Vamos tomar o segundo gole agora, a gente avalia ele todo, poder falar um pouquinho mais. Mas assim, a gente pensaria que um Barolo 19 teria que tomar ele no mínimo com 10 anos para frente, para ter alguma amplitude de características e ser agradável. Estamos tomando e tá uma delícia. Então aqui, Então ele é seco, tanino médio mais, mas com uma textura deliciosa. Depois, corpo dele, médio mais, álcool médio mais, acidez muita e a persistência longa.
Eu tô falando com vocês, eu tô salivando da acidez e eu tô com o sabor do vinho em boca ainda. É jovem, ele é um vinho de guarda. Ele é um vinho que vai melhorar ainda, não tá no auge. Vai alguns anos pela frente. Eu estão falando de um vinho aí pelo menos para 15 anos, 20 anos. Só que assim, tá delicioso. Então, assim, é isso que eu tenho falado dessa nova onda de produtores, mas também dessas novas escolhas dos produtores, mas também dessa safra 19. É uma safra que, olha, eu venho com a cabeça da safra 16, porque ela é histórica. Mas o que eu tô provando da safra 19, vou falar para vocês, tá? E é a safra atual. É a safra que está no mercado. Então, dica para vocês, tá? Compre a safra 19. Acha 16, compra 16, porque ela é histórica. Mas, se tiver a safra 19 à disposição e mais barato, compre a safra 19, porque ela é incrível. Ela é incrível mesmo. Tá, deixa eu responder umas perguntas de vocês, porque assim, ó, tem bastante pergunta e a gente tem muita coisa para falar na aula ainda, tá? A gente mal começou. A Karine falou, ele está ali esperando. A Karine é a importadora, é quem traz o Roque Castamanha para o Brasil. Então, beleza, combinado. Quando eu for para Barolo de novo, vamos lá visitá-lo, com certeza, porque é um produtor que realmente entrega muita qualidade. E assim, pelo que eu tenho acompanhado, o preço dele está chegando no Brasil agora, né? O preço dele vai ser um preço muito bom, tá? Vale a pena. Fiquem atentos nesse produtor, principalmente, inclusive os vinhos dele, o Nebbiolo Lang dele e o Barolo regular dele também são outros vinhaços, tá? Baitas vinhos. A Mariângela perguntando onde comprar esse vinho no Brasil. Eu acho que ele tá chegando agora, pelo que eu vi, né? Eu provei ele na feira, na Wine South. Tem a importadora nova do Grupo KDS que tá trazendo ele para o Brasil. Então, deve estar começando a vender em breve aí. Acho que ele ainda não está à venda, mas deve estar começando a vender muito em breve. Já é só chegar a importação, ele deve estar sendo comercializado. O Eduardo falou, e a 2013 do Hatt, o Martinasco. Nossa, Hatt é incrível, tá? Eu tomei o Martinasco do Hatt agora, lá em Barolo, eu provei a 19. Aliás, foi o vinho que eu dei, foi o vinho que eu usei para aula sobre o Lang. 19. Safra 19 do Hatt. Tava muito bom. Muito elegante. O Hatt também é dessa área de La Morra e ele tem alguns vinhedos ali que ficam em volta, que é uma área ali onde tem o solo com muita presença de calcário, marga calcária, enfim, e os vinhos são muito elegantes, muito, muito elegantes. A área é parecida com o que a gente tem do Roque Castamanha. Vamos lá, tem bastante coisa, tá? Aí eu te perguntando, esse alcatrão veio da madeira? Não. É aroma principalmente decorrência da uva, tá? Processo de fermentação e tudo mais. Seria um aroma secundário, porque ele vem do processo de fermentação, mas é oriunda da uva, tá? Não é oriunda necessariamente da madeira. Não é aquele aroma secundário que vem da madeira. O Bruno falou, comprei o Ferdinando 19 e o 16 tem na adega da Casa Vivá. É outro produtor que eu adoro. Inclusive, vou citar ele daqui a pouco, o Ferdinando Principiano, porque ele é um desses produtores da nova geração de Barolo. E fazendo vinhos muito elegantes. Ele é um produtor, né, que tem essa ideia de menos intervenção, fermentação espontânea, vinhedos orgânicos. E eu provei em 2016, aliás, eu abri um 2016 lá na Casa Vivá, que é onde o Bruno trabalha, e que é um restaurante de Porto Alegre muito, muito legal. E eu abri um Principiano Ferdinando, o Barolo, o Rosso regular, né? E 2016. Tava incrivelmente bom. Muito, muito bom. E, aliás, um dos melhores vinhos dessa viagem agora foi um Barolo, também do Principiano Ferdinando, só que foi o Ravera, que eu provei em 2015, que é um vinhedo, que é um dos crus também, 2015. Tava muito, muito, muito bom. Abri num restaurante lá em Barolo mesmo, tava espetacular. Tava com o pessoal que tava na imersão, incrível, incrível. É outro produtor que eu recomendo, eu vou falar mais dele daqui a pouco, é outro produtor que eu gosto muito, 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 tá? A Karine falou que a importadora que está trazendo o Roque Castamanha é a Vinho Seleto. Vinho Seleto, beleza. Bom, legal, né? Bastante perguntas. O Márcio falou, a diferença entre a safra 16 e 19 se deve ao clima, a mudança de vinificação dos produtores.
principalmente ao clima, tá, Máximo? Mas a gente está vendo que os produtores eles estão tirando um pouco a mão. Eles estão vinificando de uma forma um pouco mais elegante. Aliás, uma dessas novas ondas de Barolo é produtores de menor intervenção. Então, desde dando preferência a vinhedos orgânicos, a vinhedos biodinâmicos, ao conceito biodinâmico não só no vinhedo, mas na cantina, e fermentações espontâneas, menos extração. Aliás, tem uma entrevista muito interessante, muito interessante do Ceretto, que é um dos produtores mais importantes que tem. Francesco Ceretto deu uma entrevista dizendo o seguinte: olha, os anos em Barolo estão ficando mais quentes. As safras estão ficando um pouquinho mais irregulares na maturação. E uma das coisas que ele defende, porque o Ceretto ele implementou cultura biodinâmica nos vinhedos de Barolo. E ele falou que o conceito biodinâmico ajuda a ter uma maturação mais adequada das uvas em Barolo. Um produtor super importante falando isso. Então, assim, é da gente acompanhar isso. Que ele falou, olha, desde que eu implementei o conceito biodinâmico, eu consigo ter um Barolo sendo, as uvas amadurecendo de forma mais uniforme. Eu explico para vocês um pouquinho mais para frente sobre a questão da maturação das uvas aqui em Barolo, porque esse é um problema. Esse é um dos desafios que os produtores têm. Porque a Nebbiolo é uma caça tardia e o amadurecimento principalmente da parte fenólica, muitas vezes acontece em tempos diferentes da questão da maturação do açúcar e da acidez. Esse é um grande desafio para a Nebbiolo, ter a maturação fenólica adequada. E a maturação fenólica, a gente está falando de taninos, a gente está falando de cor e a gente está falando de aromas e de sabores. Então, assim, esse é um dos desafios da Nebbiolo. Tá? Esse é um dos desafios da Nebbiolo. Ok, vamos lá. Vamos avançar um pouquinho na aula. Vocês continuam trazendo perguntas, eu vou responder, porque a gente tem bastante perguntas, e as perguntas são bem pertinentes, são bem importantes. E vamos avançar um pouquinho mais aqui na nossa teoria, e aí eu faço mais uma pausa daqui a pouco e a gente vem para as perguntas, certo? Pois bem, Barolo, a gente tem que começar a entender que está no Piemonte. Piemonte, uma região que fica lá no noroeste da Itália, lá na fronteira com a Suíça e com a França, e é uma das regiões mais lindas do mundo. Bom, não só da Itália, mas do mundo inteiro. Eu escrevi um artigo sobre essa nova onda de Barolo, que eu chamei a quarta era de Barolo, que a gente está vivendo agora. Mas para eu falar sobre isso, esse artigo vai sair na revista Prazeres da Mesa, agora de dezembro. Tá? E eu vou explicar aqui para vocês um pouquinho sobre essas eras de Barolo. Por que eu estou falando, por que eu estou chamando de a quarta era de Barolo? A gente poderia dividir a história de Barolo em muitas eras, muitas diferentes eras. Mas vamos pegar o seguinte, vamos pegar os momentos mais importantes e pensar que Barolo é feito aqui na região do Langhe, em volta da comuna de Barolo, no total são 11 comunas, eu já vou mostrar para vocês, há mais de 2.500 anos. Desde que a gente teve uma mudança importante, um avanço importante nas ferramentas, né? E a gente está falando aí, né? Pelo menos aí, tem-se alguns estudos que a Nebbiolo já está implementada aqui mais ou menos aí no ano 1000 antes de Cristo, que a Nebbiolo talvez seja uma uva descendente direta de uvas selvagens, e que os povos que estavam aqui há mais ou menos ali 1000 antes de Cristo, que eram povos que eram nativos da região, principalmente da Ligúria, e que começam a migrar aqui para o Piemonte e começam a trazer a ideia da vinificação, né? Vinhedos, implementar vinhedos, fazer vinho e tudo mais. Então aí já começa o que a gente vai chamar de a primeira era de Barolo, né? Ou seja, vai começar a fazer um vinho à base de Nebbiolo e outras uvas locais, e esse vinho ele vai ganhar um destaque muito grande na era dos romanos, no período dos romanos. Por quê? Essa era uma zona muito conhecida, né? Essa era em volta da comuninha da cidade de Alba, era conhecido como Alba Pompeia, era um ponto extremamente importante para o Império Romano, porque era de domínio romano e dava acesso à Gália, né? Ou seja, à França,
que era também de domínio do Império Romano. Então aqui, Alba Pompeia era uma área muito importante. E conta a história que Júlio César, um dos grandes imperadores romanos, quando passou de volta das guerras gálicas, ou seja, da antiga Gália, quando ele retorna, ele para aqui, que era um acampamento romano importante, e ele prova os vinhos locais. Esses vinhos locais já eram esses vinhos da primeira era de Barolo. Com a uva Nebbiolo, e que ele se apaixona. E diz que esses vinhos são muito bons. Então, ele começa a levar os vinhos daqui lá para Roma, onde é a sede do Império Romano. Então, a região começa a ganhar uma grande notoriedade. Uma notoriedade muito grande. Então, essa é a primeira grande era de Barolo. Só que o vinho aqui, ele era, de modo geral, um vinho tinto. Nebbiolo era uma das uvas principais, porque fazia vinhos mais intensos, mas era um vinho com residual de açúcar, era vinho normalmente com um pouco de gás, frisante, e um vinho que era muito gostoso já de se tomar. Mas um vinho que era completamente diferente do que é hoje. Pois bem, essa é a nossa primeira era de Barolo. Só que o que a gente vai ter de um momento muito, muito importante em Barolo vai ser ali no começo do século XIX. Ali, começo, metade de 1800. Né? Século XIX, começo do século XIX. Aonde um nobre da região, Carlos Tancredi Faletti, esse cidadãozinho aqui que está de vermelhinho, que era conhecido como Marquês de Barolo, porque ele era daqui da área de Barolo, ele morava também em Turim, que Turim era a capital do Império de Savoia, do Reino de Savoia. Ele era um nobre importante aqui de Barolo, por isso, né, ele levava o título de Marquês de Barolo, mas ele morava entre Barolo e entre Turim. Barolo, comuna de Barolo. E ele vai casar com essa nobre francesa, Juliette Colbert, porque ele frequentava muito a França. E lá ele conhece essa francesa e ele vai casar com ela. Quando ele casa com ela, ele vem morar entre Turim e Barolo, porque Barolo era a sede da família dele, digamos. Era a casa de campo dele, porque, de modo geral, tudo que girava em torno do reino era em Turim, então ele morava em Turim, mas ele vinha seguidamente para Barolo, que era o local que ele gostava. Então, na cidade de Barolo. E até hoje, lá em Barolo, na comuna de Barolo, tem o castelo de Barolo, que era o castelo dos Marqueses de Barolo. Então ele casa com ela, com a Julia Colbert, e eles vêm morar aqui entre Turim e Barolo. E aí ela muda o nome dela de Juliette Colbert para Julia Colbert, que Julia é em italiano, Juliette em francês. Então ela muda o nome dela para ter um nome local. E eles, casados, vão formar o que chamam de Marquês de Barolo, são os Marqueses de Barolo. E o que acontece? Eles vão estar nessa zona onde vão estar, né, na área de Barolo, que é essa zona onde os romanos já gostavam dos vinhos. Então eles começam a fazer vinhos interessantes. Esses vinhos são vinhos relativamente destacados. Mas aí o que acontece? Ela, a Marquesa de Barolo, ela não gostava muito dos vinhos, porque ela era francesa, e os franceses tinham outro perfil de vinho, porque nessa época, século XIX, o que fazia sucesso na França eram os vinhos de Bordeaux, eram os vinhos da Borgonha, que não eram vinhos doces, eram vinhos secos. Então ela ficou meio, ela queria mudar um pouco isso, ela queria fazer vinhos que ela gostasse um pouco mais. E ela encontrou um parceiro muito bom para fazer isso, que era Camillo Benso, mais conhecido como o Conde de Cavour, que também morava nos arredores e que também não gostava muito da ideia do vinho doce, ou vinho com residual de açúcar. Só que por que isso acontecia? Porque Barolo começa a esfriar relativamente rápido. Então, as fermentações elas eram interrompidas. Sobrava açúcar e muitas vezes um pouquinho de gás nos vinhos.
mas eram vinhos bons. Mas eles queriam mudar isso, até porque o Conde de Cavour, ele frequentava muito a França, principalmente a região da Borgonha. Vamos falar que era o Reino de Savoia, onde a Borgonha fez parte durante muito tempo. Então ele gostava dos vinhos da Borgonha. Então ele queria fazer algo parecido aqui em Barolo, ou na área, nos arredores. E encontrou na Marquesa de Barolo alguém que também queria, né, implementar isso. Então eles começam a contratar, né, tem uma controvérsia na história, mas de modo geral, assim, já estão começando produtores locais aqui a fazer um pouquinho diferente, né, fazer vinhos um pouquinho mais secos, e eles contratam um enólogo francês que vem para ajudar a modernizar a história de Barolo, os vinhos de Barolo. E esse francês, ele vem, então começa a fazer uma revolução muito grande, que é trazer um pouco mais de tecnologia, implementar um pouco mais de vinhos, querer fazer vinhos secos. Para isso, o que ele faz? Controle de temperatura, eles constroem uma nova vinícola. Essa vinícola eles fazem abaixo da superfície da terra para ter uma temperatura média mais controlada. Lembrando, na época, né, não tinha eletricidade, não tinha os controles de temperatura dos tanques que tem hoje. Então eles começam uma revolução, melhorar os vinhedos, fazer colheitas mais adequadas, diminuir a produtividade das videiras e começam a fazer um vinho diferente. E a partir daí vai começar a chamada Segunda Era de Barolo. Porque o Barolo vai se tornar um vinho seco, tinto, com destaque para a uva Nebbiolo. E eles conseguem isso, e os vinhos ficam mais famosos. Inclusive, né, o Marquês de Barolo, né, o Carlos Tancredi, ele vem a falecer. A viúva Marquesa de Barolo, ela gosta muito dos vinhos, ela fica à frente dos negócios da família, e ela vai, inclusive, ajudar, junto com o Conde de Cavour, a promover esses novos vinhos na corte de Savoia. Quando ela vai visitar o rei, e a gente está falando do rei Carlos de Savoia, ele, Carlos Alberto de Savoia, né, que era o pai de Vitória Emanuele II, ele já ouviu falar desses vinhos. E a Marquesa vai visitar ele, e intermediário também pelo Conde de Cavour, e eles, na visita ao rei, o rei diz, tá, mas peraí, eu ouvi falar que vocês fazem um vinho muito bom lá em Barolo, que é, né, a cidade de Barolo, Castelo de Barolo, Marquês de Barolo. Vocês fazem um vinho muito bom lá em Barolo, isso é verdade? Eu não provei ainda. Aí a Marquesa de Barolo vai fazer o seguinte, o senhor não provou ainda, rei, mas o senhor vai provar. E eu vou mandar vinho para o senhor provar o ano inteiro. E aí conta a história que algum tempo depois chega em Turim, lá no palácio do rei Carlos Alberto de Savoia, 325 carruagens trazendo essa pipa de madeira com vinho para o rei. E aí seria uma pipa para cada dia do ano, com esse vinho famoso chamado Barolo. Nessa nova linguagem, é um vinho seco, tinto. E aí até o rei perguntar, mas mandou uma carruagem para cada dia, né, uma pipa para cada dia, mas mandou só 325, e aí a Marquesa de Barolo fala, sim, estão descontados aí os 40 dias da quaresma, que eu sei que você é católico e você não vai consumir álcool. Então, né, ela era francesa, mas já virou italiana, né? Tipo, não, se dá para economizar, não gastar, não vou gastar, né? Mas assim, isso foi muito bom, porque ajudou muito a promover esse destaque do Barolo na realeza. Inclusive, o rei Carlos Alberto, ele vai adotar o Barolo como vinho oficial da corte, da realeza, e servir esses vinhos para os nobres que vão lá visitar, para as pessoas que vão lá visitar. Então, eles acabam usando esse vinho como um vinho de referência. E a partir daí, Barolo, nessa segunda era, também ganha o jargão, né? O vinho dos reis, o rei dos vinhos. Ou o rei dos vinhos, vinho dos reis. Ganha por causa disso, porque se torna um vinho importante. E aí, já com essa nova linguagem atualizada. Isso, então, a segunda, que eu chamo da segunda era de Barolo. Barolo muito mais parecido com o que a gente entende hoje. Mas ok, a gente falou, né, que o Marquês de Barolo tinha falecido, a Marquesa continuou tocando os negócios, até que
ela também vem a falecer e eles não têm herdeiros, eles não tiveram filhos. Então a marquesa, um pouco antes dela falecer, eles eram nobres, né, que eles eram muito devotos ao catolicismo e também eles eram muito devotos às causas sociais. Então, antes dela falecer, ela cria uma instituição beneficente chamada Opera Pia Barolo. E essa instituição, criada com cunho beneficente, que fica responsável pela herança dos Marqueses de Barolo. Inclusive a nova vinícola que eles tinham construído e o castelo de Barolo e tudo mais. E essa Opera Pia Barolo segue produzindo os Barolos nesse estilo que os marqueses tinham criado. Então, olha que interessante. Eles continuam elaborando com essa ideia que a marquesa mais o Conde de Cavour tinham ajudado a desenvolver desse novo vinho, e esse vinho continua ganhando muitos prêmios, começa a ser muito premiado. Essa vinícola, gente, foi a primeira grande vinícola de Barolo dessa segunda era, ela está lá até hoje. Está na entrada de Barolo e é uma vinícola chamada Marquese de Barolo. E vocês podem visitar. Né? Até a gente agora foi com o grupo lá visitar. E é muito legal porque é uma vinícola, inclusive essa foto eu fiz lá agora, né? Alguns dias atrás. E eles têm essas pipas aqui, ó, que são originais, ainda estão lá as pipas, originais, que foram, né, criadas exatamente pelos marqueses de Barolo para essa nova era de Barolo, nessa segunda grande era de Barolo. Então essa vinícola está lá, vocês conseguem marcar para visitar. A Marquese de Barolo é um vinho, eles produzem um volume até bem grande assim de Barolo e consegue distribuir para o mundo, né? Mas visitar aquela vinícola lá é legal. E assim, aqui eu até mostrei para vocês, né, uma foto antiga e muito clássica aqui. E aqui a antiga vinícola, né, dos Marqueses de Barolo, mas assim, se vocês forem a Barolo, até essa foto aqui, ó, que eu tirei lá, claro, a cidade de Barolo cresceu em volta, o castelo de Barolo tá aqui, ó, mas essa vinícola aqui é a Marquesa de Barolo, ela tá na entradinha de Barolo. Vocês vão a Barolo, vocês conseguem visitar, vocês conseguem entrar lá na vinícola, vocês conseguem, é bem legal, tá? Uma vinícola histórica e tá aberta e vocês conseguem visitar ela, inclusive ver as pipas, eles vão tirar, tá? Mas assim, por um bom motivo. Eu estava conversando com o pessoal lá da Marquesa de Barolo e essas pipas hoje eles já não estão utilizando elas mais, elas são muito antigas, mas elas estão cheias de água e eles vão doar essas pipas para museus, para preservar a história de Barolo. Então eles vão doar essas pipas históricas, então aqui foram feitos os primeiros Barolos oficiais, né? Então os primeiros vinhos de Barolo, por mais que eu chame da segunda era de Barolo, são como a gente vai inspirar os vinhos até hoje, e eles vão doar essas pipas históricas para museus. Isso é muito bonito, né? Olha que legal poder preservar isso, ir lá e ver, porque aqui a gente está no subterrâneo da vinícola, na parte inferior da vinícola, exatamente já foi trazido para cá e botado essas pipas aqui, exatamente para ter um controle de temperatura e conseguir fazer um vinho seco com uma qualidade média maior. Então é muito bonito, isso quem for a Barolo pode visitar e conhecer. Pois bem, fizemos uma introdução até a segunda era de Barolo. Então, a partir dos Marqueses de Barolo, nós temos a segunda era de Barolo. Primeira era de Barolo, romanos, né? Os povos originários, os romanos. Segunda era de Barolo, os Marqueses de Barolo. Então, aí a gente tem, né, esse momento super importante. Só que Barolo, ele é um vinho intenso. Desde então, ele é um vinho seco, potente, que é feito numa região com bastante continentalidade. Barolo hoje, gente, de modo geral, vai ter 14,5%, 15% de álcool. E o grande destaque de Barolo hoje é a sua complexidade de estruturas e de aromas e de sabores. Isso é um dos grandes destaques hoje de Barolo. Principalmente os Barolos que conseguem evoluir, ter um processo de maturação adequado e os vinhos ficam mais amplos em características, os vinhos ficam um pouco mais complexos. Assim. E isso é bastante legal, tá? Mas a gente está falando do Piemonte, lá no noroeste da Itália, literalmente lá na fronteira com a Suíça e com a França. Pois bem,
Entender Barolo é entender um pouquinho da geografia. Entender um pouquinho da geografia do Piemonte, do Lang e da denominação Barolo. Nós estamos numa área no noroeste da Itália, literalmente entre montanhas. Aliás, o nome da região Piemonte vem do dialeto Piemont, ou seja, ao pé da montanha. Piemonte, pé da montanha. Ou seja, é uma região montanhosa, que vai pegar os Alpes, inclusive pegar aqui os Alpes suíços, como a gente chama, né, os Alpes franceses, os Alpes aqui um pouco mais para o sul, que vão ser os Alpes marítimos, e depois vai pegar a cadeia dos Apeninos. Vou botar aqui, ó, é um pouquinho mais fácil aqui. Pronto, ó. E aí vai pegar a cadeia dos Apeninos aqui, que vai simplesmente cruzar a Itália. Então, o Piemonte é cercado por montanhas no norte, no oeste e no sul. Por mais que a Itália tenha um clima literalmente mediterrâneo, aqui no Piemonte, por estar fechado por montanhas, vai ter um clima mais continental. E esse clima continental vai trazer a chamada continentalidade. Invernos frios, verões um pouco mais quentes. E as cadeias de montanha, elas protegem um pouco das entradas de nuvens de chuva. Então, chove um pouco menos, a chuva fica um pouquinho mais concentrada no inverno, ali no outono e no inverno. Então, você pegar ali o final de novembro, dezembro, já começa a época chuvosa. Mas no período de maturação, de amadurecimento final da uva, é quente e é seco. Por estar fechado aqui, um pouco mais quente, um pouco mais seco. Mas nós estamos no norte, nos pés dos Alpes. Os Alpes são frios. Então, os Alpes soltam um ar frio, fresco, em direção às partes mais baixas. Então, o que a gente tem aqui também? A gente tem amplitude térmica, porque as noites ficam bastante frias. Nós estávamos agora lá no outono, lá em Barolo, e os dias ainda eram um pouquinho quentes, as noites eram bem frias, porque o frio dos Alpes toma conta. Então, enquanto tem sol, esquenta. Quando não tem sol, anoitece, o frio começa a vir. Então, a gente tem amplitude térmica aqui. Essa amplitude térmica é o que ajuda a ter um ciclo longo da videira, favorecendo o amadurecimento da Nebbiolo. Porque Barolo é 100% Nebbiolo. Nebbiolo é uma casta tardia. Então, esse conjunto de fatores que eu estou explicando para vocês favorece o amadurecimento da Nebbiolo. Mas tem uma observação. Por quê? Os melhores vinhedos, eles vão estar em exposição sul para pegar sol, porque o sol está no sul. O sol vai estar passando aqui embaixo. Aqui embaixo eu digo que pegar esse mapa, né? O sol vai estar passando aqui na linha do Equador. Os melhores vinhedos vão estar olhando para o sol, recebendo sol regularmente. Então, na denominação de Barolo, não pode usar os vinhedos que estão em exposição norte. Só pode usar os vinhedos que estão em exposição, literalmente. Deixa eu colocar aqui no mapa para vocês. Ó. Os vinhedos que estão em exposição leste, sul e oeste. Os vinhedos que estão para o norte não pode usar uva para fazer Barolo. Pode plantar, até Nebbiolo pode plantar, vai usar para fazer outras denominações ou outros vinhos. Barolo não pode. Não, o vinhedo não é autorizado a fazer Barolo. Aqui a gente tem também uma junção de solos, principalmente solos calcários, solos de marga calcária, argila e calcário, e solos de arenito. Isso eu conto para vocês um pouquinho mais para frente, tá? E a gente tem no Piemonte, de modo geral, chuvas na faixa de 700 milímetros, 750 milímetros. Na área de Barolo tem ficado mais seco e mais quente, então tem caído um pouquinho aí a chuva média anual na faixa de 500, 600 milímetros. Olhando um pouco mais, dando um zoom no mapa do Piemonte, a gente vai olhar onde é Barolo.
Vamos pensar que a capital do Piemonte é aqui, Turim, Torino em italiano. O sul de Turim, a gente chega a essa área de Barolo. É uma área que fica entre cadeias de montanha e de colinas, tem poucas áreas planas. Aliás, para fazer Barolo, inclusive a altitude é controlada. Então, os vinhedos entre 170 metros de altitude e 540 metros de altitude, nessa zona de Barolo, pode fazer Barolo. Se tiver mais baixo ou mais alto, não pode. E Barolo tem esse conceito que a gente falou, né, muito famoso, muito destacado desde os marqueses de Barolo, desde os romanos, inclusive. Mas a gente tem Barolo foi uma das primeiras DOCs a surgir, e Barolo também foi uma das primeiras DOCGs a subir. Então, conta a história, né? Que surgiram as DOCs lá nos anos 60, Barolo foi uma das primeiras DOCs, e Barolo foi uma das primeiras DOCG a surgir nos anos 80. E isso foi bastante importante, porque conta, né, que as primeiras DOCs a surgir, as primeiras DOCGs a surgir foram Barolo, Brunello de Montalcino e Vino Nobile de Montepulciano. Ou seja, uma no Piemonte e 2 denominações na Toscana. Barolo aqui do Piemonte. Então, é muito referenciado há muito tempo e uma das principais denominações italianas, então uma das primeiras a ter o título de DOC e uma das primeiras a ter o título de DOCG. E isso é bastante legal. E aqui a gente já começa a olhar o relevo de Barolo. Então, Barolo é uma área de colinas e de montanhas, é uma área muito ondulada, é uma área de muitas diferentes exposições. Aqui a gente está vendo, né? Normalmente, esses pequenos vilarejos no topo das colinas, cercado de vinhedos em volta. Essa foto aqui, eu fiz lá na Domênico Clérico, que é uma vinícola também que eu adoro, né? Lindíssima, assim. E essa foto é muito bonita, né? Dá para ver bem os vales e as formações. E mais uma coisa que pouca gente sabe, tá? E vocês aqui vão ficar sabendo porque são meus alunos. Não basta você ter o vinhedo na área de Barolo. Você precisa que o vinhedo tenha a autorização para fazer Barolo. Aqui a gente está olhando a área de Barolo. Percebam que aqui, ó, numa área eu tenho oliveira. Não tenho plantado uva. Por quê? Porque para fazer Barolo, você precisa que o seu vinhedo esteja dentro da área de Barolo e que seja um vinhedo autorizado pelo consórcio a produzir Barolo. E esses vinhedos são os vinhedos mais caros de toda a Itália. Um cru de Barolo, uma das áreas crus de Barolo, hoje parte o hectare de 2,5 milhões de euros. E chegam facilmente a 4 milhões e meio de euros um hectare. Aqui nas áreas crus de Barolo. Por isso que não tem como o vinho ser barato. É um hectare muito caro. Ou seja, é o hectare de vinhedo mais caro da Itália inteira. Então, arranca de 2 milhões e meio, assim, já tá difícil achar um vinhedo por 2 milhões e meio. É daí para cima. Mas ok, então o vinhedo precisa estar autorizado. O que isso significa? Que para você fazer Barolo, você tem que ter uva de vinhedo autorizado. Então não basta você chegar lá, pegar um terreno dentro da denominação, plantar Nebbiolo para querer fazer Barolo, porque não vai fazer. O que eu estou dizendo para vocês? Que a produção de Barolo é limitada. É só dos vinhedos autorizados. Quem tem, tem. Quem não tem, não tem. Tá, Marcelo, se eu quero fazer Barolo, precisa comprar uva de vinhedo autorizado. Tem que vinificar dentro da região, dentro da área da DOC Barolo. Só tem autorização de fazer Barolo fora da DOC de Barolo. A uva tem que ser daqui dos vinhedos autorizados. São as vinícolas históricas, são vinícolas centenárias que já faziam Barolo antes das denominações.
Então, são poucas vinícolas que vão estar fora daqui, vinícolas centenárias, que têm uma autorização especial para poder fazer Barolo. A Bersano, por exemplo, lá em Nizza Monferrato, que é uma vinícola histórica, muito antiga, ela pode fazer Barolo, ela pode ter a uva aqui dos vinhedos, levar lá para Nizza e fazer Barolo lá. Mas tem uma autorização especial para isso, ou seja, ela vai vinificar lá, mas os vinhedos são daqui. Tá? E são poucas as vinícolas que têm essa autorização. Senão, não pode. E para a gente entender um pouquinho mais de Barolo, o que a gente tem? Uma região, então, que fica ao sul do Rio Tânaro, fica a oeste da cidadezinha de Alba, e a denominação de Barolo, ela engloba, na verdade, 11 comunas, 11 cidadezinhas. Uma dessas cidadezinhas, que é a mais famosa, é a que dá o nome para a denominação. A cidadezinha de Barolo, lá onde tem o castelo dos Marqueses de Barolo, né? É lindo, é lindo. Olha, Barolo, Lamorra, olha, é lindinho, tá? É muito, muito bonitinho, tá? Bonitinho mesmo, muito, muito bonito. Então, essa comuna de Barolo deu o nome, por causa também dos Marqueses de Barolo, deu o nome para a denominação. Então, a denominação hoje engloba 11 comunas, sendo 5 principais, que é Barolo, Lamorra, Castiglione Falletto, Serra Lunga d'Alba e Monfort d'Alba. Essas 5 engloba todas as comunas, toda a área da comuna, e depois mais 6 comunas que pegam um pedacinho, que é Verduno, Grisani Cavour, Novello. Então, tem mais algumas comuninhas embaixo, assim, de Ano d'Alba, pega um pedacinho aqui, né? Vai pegar um pedacinho bem pequenininho, né, de Cherasco. Então, vai pegar um pedacinho, né, de Ano d'Alba aqui, Cherasco aqui. Então, isso vai ser a denominação de Barolo. Então, precisa ter o vinhedo dentro dessa área e precisa o vinhedo ser autorizado para poder fazer Barolo. Estão vendo que é bem limitado, né? É restrito. Depois, Barolo tem que ser 100% Nebbiolo. Não tem choro. Não pode usar outra uva. 100% Nebbiolo, vinhedo autorizado, que vão estar em exposição leste, sul ou oeste, de altitudes entre 170 e 500 metros de altitude, e não adianta, tem que usar 100% Nebbiolo, que é uma uva tardia, não é uma uva fácil de amadurecer, é uma uva que é difícil de amadurecer. Então, não é fácil fazer Barolo. Barolo é caro, tem que ser caro. Olhando essa área de Barolo, eu já vou chegar nas regras da elaboração, olhando essa área de Barolo de modo geral, a gente tem aqui 2 conjuntos de solos muito mais destacados. A gente tem solos com maior presença de argila e de marga calcária, que fica um pouco mais aqui para o oeste. São solos muito mais antigos, né? São solos com aquela marga calcária. Então a gente vê aquele solo muito mais esbranquiçado, ele é um pouco mais acinzentado, ele é muito claro. E aqui vai fazer vinhos mais, de modo geral, um pouco mais elegantes. E os solos mais novos, que são solos já do período helvético, que vão ser solos aqui que vão ter uma transição entre alguma coisa de solo aluvial e muito solo de arenito. São solos um pouquinho mais novos. E esses solos aqui mais para o leste, que pega principalmente as comunas de Serra Lunga d'Alba, Monfort d'Alba, aqui a gente vai ter muito esse solo de arenito, um solo um pouquinho mais recente, e vai fazer vinhos muito mais pesados, muito mais intensos. Aqui do lado oeste, que a gente vai ter essa marga, né, a gente vai ter muito essa marga de Sant'Anna, que eles chamam, né? Sant'Antima, que é uma marga muito friável, assim, né? É uma textura muito fina, exatamente por causa de muito tempo, e esse solo tende a fazer vinhos um pouquinho mais elegantes, é um solo um pouquinho mais frio, né? Então a gente tem aqui a maturação um pouquinho mais rápida da uva, né? Os vinhos são um pouco menos intensos, um pouquinho mais elegantes. Por isso que eu gosto muito dos vinhos que vêm aqui de Lamorra e que vêm aqui de Barolo. São vinhos um pouco mais elegantes,
né? Mas ainda é Barolo, né? Os vinhos que vêm desses solos mais novos aqui do leste tendem a ser vinhos mais tânicos, mais potentes, mais intensos. Pois bem, então a gente está falando aqui de alguns produtores históricos muito famosos, muito reconhecidos. Então hoje a gente falar de Renato Ratti, da gente falar dos Conterno, da gente falar dos Rinaldi, da gente falar de Vietti, da gente falar de Sandrone, Luciano Sandrone, um clássico também. Mas percebam uma coisa, aqui tem produtores clássicos, né? Fenóquio, aqui só produtores clássicos. Mas percebam uma coisa, olha a diferença de garrafas. Olha a diferença. Tem garrafa formato Albeísa, tem garrafa bordaleza e até é bastante utilizado garrafa borgonhesa. Não tem uma obrigatoriedade de uma garrafa para Barolo. Por mais que Barolo tenha uma garrafa oficial, que é essa garrafa aqui chamada Albeísa, que foi criada por Renato Ratti quando ele era presidente do consórcio, e é a garrafa oficial. Então, muitos produtores em Barolo usam a garrafa Albeísa, que é a garrafa clássica. Eu já vou mostrar ali para vocês. Eu vou na sala de degustação e aí eu mostro alguns vinhos de Barolo e aí eu mostro essas garrafas. O produtor que eu estou provando com vocês, e assim, melhor ou pior, não dá para dizer, tá, gente? Que é melhor ou que é pior. Não, vai muito do estilo do produtor. Então, por exemplo, aqui, o Roque Costa Manha que eu estou provando com vocês, ele usa a garrafa bordaleza, Bordeaux. E é um baita de um produtor. Deixa eu pegar uns outros vinhos assim, tipo, eu falei do Domênico Clérico, né? Eu trouxe um vinho do Clérico aqui. Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Vou pegar uns vinhos diferentes aqui. Depois eu vou lá e mostro outras garrafas para vocês. Ó, vou pegar a Giulia Negri. Deixa eu pegar um produtor. Deixa eu ver se eu tenho alguma garrafa Albeísa aqui. Não tem. Deixa eu pegar ali que eu tenho do outro lado, na sala de degustação. Mas deixa eu só mostrar para vocês aqui, ó. Olha só. Aqui, ó, Domênico Clérico, 2008, o Paiana. E olha aqui, tá usando, é um baita produtor. E tá usando garrafa bordaleza, clássica. Enquanto aqui, por exemplo, olha o Principiano Ferdinando, tá? Que até o Bruno tava falando nele. Esse é o vinhedo dele, que é o Comunal, o Serra Lunga, 2017, e ele usa garrafa Borgonha. E assim, sem problemas, os produtores podem fazer. Eu vou pegar uma garrafa Albeísa para vocês, porque a Albeísa é uma garrafa que ela lembra muito a garrafa... Ela lembra muito a garrafa Borgonha, mas ela é um pouquinho mais cônica, um pouquinho mais compridinha, assim. Ela tem um ombrinho um pouquinho mais larguinho. Ela chega a ser o meio do caminho entre a garrafa Bordeaux, bordaleza, e a garrafa Borgonha, borgonhesa. Quase, chega a ser o meio do caminho, ela tem um ombro um pouquinho mais larguinho, e ela vem escrito Albeísa. É uma garrafa mais clássica, né? Garrafa mais tradicional, assim, mais comum. Digamos que é a garrafa mais clássica de Barolo. Pois bem, nós estamos ainda falando da segunda era de Barolo. Mas eu falei para vocês que a gente vai chegar na quarta era. Mas para chegar na quarta era, a gente tem que entrar na terceira era de Barolo, que é exatamente a transição que a gente vai ter ali dos anos 70 para os anos 80. Aonde começa a acontecer uma revolução muito importante em Barolo, que alguns produtores de uva, que vendiam as suas uvas para grandes vinícolas, eles começam a ficar incomodados com isso. Porque Barolo começa a perder um pouco de destaque ali, principalmente nos anos... A gente vai ter ali nos anos 80 o surgimento da DOC G de Barolo, mas sim, muitos produtores não faziam com qualidade. Barolo era muito tradicional no conceito de elaboração, e alguns produtores queriam mudar isso. E aí alguns produtores que vão visitar principalmente a Borgonha nos anos 80, no final dos anos 70, anos 80, eles vão visitar a Borgonha, chegam lá, os vinhos da Borgonha são muito caros, são muito prestigiados, os produtores da Borgonha estão ganhando muito dinheiro, e esses caras aqui em Barolo são agricultores que mal conseguem dinheiro para sobreviver. E eles se indignam muito com isso. Então,
tem um movimento ali no final dos anos 70 de alguns produtores que querem mudar esse cenário. Tinha algumas vinícolas muito clássicas, muito prestigiadas. Barolo tinha bastante nome, mas pouca gente ganhava dinheiro com Barolo. Então, alguns produtores, e aí a gente vai ter, conta-se mais a história, né, de Elio Altari, mas assim, Elio Altari, Domênico Clérico, Roberto Voerge, gente, a gente tá falando só de gente grande, tá? Enrico Scavino, Enzo Boglietti, Bruno Rocca, cara, esses caras são todos baitas produtores, eu gosto de todos deles muito, assim, os Conterno, né, os Fantino. O que eles fazem? Tipo, Barolo clássico, aquele Barolo que era feito naqueles grandes botes, aquelas grandes pipas de madeira, com muita maceração, um vinho muito intenso, muito tânico. E esses caras, eles querem fazer diferente. Então, eles querem implementar barrica, porque o vinho fica um pouco mais macio, eles querem fazer vinhos um pouco mais elegantes, eles querem fazer vinhos diferentes, que tem uma qualidade média maior, mas assim, tem esse documentário chamado Barolo Boys, porque esses produtores, que foram considerados modernistas para a época, então isso a gente está falando nos anos 80, eles vão trazer e fazer vinho de uma forma diferente. E aí tem um boom muito grande em Barolo. Não só um boom, tem uma briga muito grande. Porque tem produtores que não querem que implemente barrica. Tem produtor que não quer mudar a história de Barolo, que quer preservar o que eles fazem histórico. Ou seja, que já tinha milhares de anos, mas vão ter marcos importantes, com os romanos, depois com os marqueses de Barolo, e a gente quer manter essa essência. Então tem os produtores que são tradicionalistas, que não querem a barrica, querem fazer Barolo muito intenso. E outra coisa, são produtores que eles entendem que Barolo, por exemplo, é um vinho de denominação. Então não queriam nem vinhedo cru de Barolo. Queria que Barolo fosse um corte de vários vinhedos e fizesse um vinho só chamado Barolo. Enquanto os modernistas já entendiam que não, podia ter vinhedos separados, podia ser vinificado separado, ter um vinho de uma área, de outra área. Então isso começa um embate muito grande nos anos 80, que vai entrar os anos 90, e esse movimento desses novos produtores querendo fazer diferente é conhecido como Barolo Boys. E aqui é que eu chamo de a terceira era de Barolo. Por quê? Porque eles vão mudar muito o conceito. E assim, brigas homéricas de ir para televisão fazer debate. O Elio Altari ir para programa de televisão debater com Bartolo Mascarello, que é muito tradicionalista, né? Eles vêm para a televisão debater que não pode mudar, não pode fazer, não pode trazer barrica, como é que tá trazendo madeira francesa para dentro da Itália, assim, é uma briga homérica, assim. E cada um defendendo o seu lado. E assim, vou dizer para vocês, tá? Os produtores que na época, até eles fizeram essa brincadeira lá na época de o Parlamento del Barolo, chamando de os progressistas, que eram esses modernistas, versus os conservadores, né, que seriam os tradicionalistas. E, gente, se vocês olharem aqui, é só gente de altíssima qualidade de um lado e de outro. Então, assim, falei dos modernistas, mas vamos pegar os tradicionalistas. Bartolo Mascarello, Pepe Rinaldi, né? Giacomo Brezza, Sérgio Barale, né? Capelano, Teobaldo Capelano. Gente, é só gente grandíssima. Tanto esses caras, hoje, pegar um vinho do Bartolo Mascarello é 300 euros. O vinho do Pepe Rinaldi é 400 euros. Esses caras são muito caros, sabe? E assim, foi uma briga que traz uma nova visão para Barolo. Isso é muito interessante, porque quem não conhece um pouco mais a fundo a história, pensa que os Barolo Boys foram os caras que mudaram Barolo e tal. Não é bem assim, sabe? Não, e entendendo mais a fundo, o que eles queriam, esses caras, era fazer um Barolo de uma qualidade melhor, como eles podiam fazer, né? Que eles não queriam aquelas grandes pipas de madeira, eles queriam fazer Barolos mais jovens. Inclusive os Estados Unidos adoraram essa nova linguagem de Barolo, né? Começaram a pagar caro por esses novos Barolos. E assim, trouxeram para a denominação uma nova realidade, permitindo que muitos outros produtores, porque comprar uma barrica bordalesa é mais barato que comprar um bote
Uma barrica tem 225 litros. Comprar um bote de 5 mil litros é muito mais caro. Então, você ter botes era muito caro. E assim, muita gente fala, quem é que ganhou essa briga, né? Eu não sei se teve ganhador. Eu já li muitos artigos sobre isso, conversei com muitos produtores, né? Tava lá na família Bretza, Giacomo Bretza era um dos mais tradicionalistas, assim, e até foi muito legal que lá com a família Bretza, e eu falei isso na aula do Lang, né? Eu conversando com eles me deram um mapa, e é um mapa físico, né? E até vi que alguns alunos estão pedindo para eu digitalizar esse mapa, que eles me deram um mapa de Barolo e eles marcaram aqui para mim quem eram os tradicionalistas, porque eles eram um desses, né? Então, tipo, a família Bretza tá do ladinho de Bartolo Mascarello, que era o mais radical deles. E eles marcaram aqui para mim os mais tradicionalistas da época. Então, além daqueles que eram citados na matéria, também aqueles falando, olha, Pira, muito tradicionalista, Bartolo Mascarello, Francesco Borgonho, muito tradicionalista, o Pepe Rinaldi. Então, assim, eles marcaram aqui para mim, a Scarzello, também tradicionalista, eles marcaram aqui, gentilíssimos também, beijo para a família Bretza, queridíssimos, né? Me receberam lá, super queridos, e gosto muito dos vinhos da Bretza. Bretza, quem traz para o Brasil é a Premium importadora, tá? O produtor também, ó, queridão, eles me deram um vinho, um dedicatório, tá? Depois eu mostro para vocês, coisa mais querida. E assim, falei para vocês, né? Tem uma questão muito de quem é que ganhou a briga dos modernistas e dos tradicionalistas. Não dá para dizer que alguém ganhou, né? Eu acho que assim, tantos modernistas, eles trouxeram uma possibilidade nova para Barolo, porque essa visão deles que eles veem na Borgonha é de fazer vinhos melhores, é de fazer vinhos com uma facilidade de consumo mais jovem, mais cedo, mas que eles pudessem fazer. Porque muitos deles vendiam as suas uvas para as cooperativas. E, gente, nos anos 80, Barolo não tinha a fama que tem hoje. Barolo era uma área agrícola. E nos anos 80, o que estava acontecendo? Os jovens, eles estavam saindo de Barolo para ir trabalhar na indústria em Turim, principalmente na fábrica da Fiat. Então, eles acharam uma forma de conseguir ficar ali fazendo vinho, valorizando a terra das famílias deles, porque era muito barato a terra naquela época. Se a gente fala hoje de um hectare chegando a 4 milhões de euros em Barolo, na época valia muito pouco. Então, esses caras, né, eu estava nessa imersão agora lá na Domênico Clérico, o Domênico Clérico ele já faleceu, infelizmente, né, uma figuraça, mas eu conversando com a esposa dele, a Juliana, ela contando, tipo, a gente era pobre, meu marido ele era um vendedor que saía vendendo, ele não queria morar em Turim, ele vendia querosene, porta em porta, e depois ele começou a vender vinho a granel de porta em porta, e daí ele foi alugar um vinhedinho para começar a fazer um vinhozinho lá em Barolo. Ninguém, não era famoso como é hoje, nos anos 80, né? Tinha, aliás, uma perda muito grande de destaque, de reconhecimento e tudo mais. E ele começa a comprar algumas áreas. Hoje, Domênico Clérico é uma potência, uma referência, e assim, não era fácil. Então, hoje é super valorizado, mas é o trabalho desses caras. Então, os modernistas, chamados Barolo Boys, eles conseguiram trazer isso para dentro da Barolo. Muita gente usa barrica. Mas tem também uma outra visão. Por mais que as pessoas ainda usem barricas, os produtores lá, muitos usem barricas, a maioria usa bote antigo. A maioria vinifica em bote. A maioria amadurece em bote. Então, há uma ideia também de que os tradicionalistas venceram, porque no final eles conseguiram manter a ideia dos grandes botes, entendeu? Vai nas vinícolas, tem aqueles botes antigos. E usam. Né? Até tem esse aqui, é um rótulo histórico, né, do Bartolo Mascarello, que ele faz um rótulo, isso para mim é o melhor rótulo da história do vinho, no mundo inteiro. Que Bartolo Mascarello, até hoje, ele também já é falecido, a filha dele, né, Maria Tereza, quem toca a vinícola hoje, e super tradicionalista até hoje, e ele não faz vinhedo, ele não tem vinho cru de Barolo, o Barolo dele é só um rótulo, que é o Barolo de vários vinhedos, e ele fez, lá no final de 99, um rótulo que ele dizia, no barrique, no Berlusconi, porque o Berlusconi era o primeiro-ministro na época, e ele não gostava do primeiro-ministro, então ele criou um rótulo dizendo que aqui não tem barrica, e eu também não gosto do Berlusconi.
Então, esse rótulo foi histórico, esse rótulo foi repreendido pela Itália na época, teve uma história, eu precisaria de uma outra aula para contar isso para vocês. E esse cara, Bartolo Mascarello, é uma referência até hoje, né? Falei os vinhos muito caros, mas aí a gente tem, né, então, nessa época, a terceira grande era de Barolo. E assim, aqui, ó o Domênico Clérico, aqui o que é hoje, né? Essa vinícola linda, projeto incrível, adoro os vinhos, né? Domênico Clérico chega no Brasil também, quem traz é a importadora Tanino, e um produtor que, nossa, a qualidade dele é incrível. E, por exemplo, Domênico Clérico, ele usa barrica e ele usa bote também. Por mais que seja um dos Barolo Boys, um dos revolucionários, ele usa bote também. Né? E hoje, mais do que isso, né? Eu vi, até perguntei lá na visita, pô, eles estão com algumas ânforas também de barro lá. E eles, pô, estão usando ânforas, que é um teste e tal. Então, mesmo assim, ainda continuam bem disruptivos, né? Então, esses caras aí, e assim, mesmo esses modernistas, vinhos caríssimos. Hélio Altari, Domênico Clérico, Voerge, eu adoro os vinhos do Voerge. Voerge é incrível o que ele faz, né? São vinhos, assim, impressionantes. Não tem certo, não tem errado, né? Diferente, até hoje ainda tem um pouquinho dessa rusga. Estava lendo um artigo da Karen O'Callaghan, que ela estava falando exatamente, né? Que ela escreve muito sobre Barolo, sobre a Itália, Karen O'Callaghan, e ela falando que quem no final das contas ganhou a guerra foram os tradicionalistas, porque hoje todo mundo usa os grandes botes dos tradicionalistas. Não dá para dizer, né? Assim, tipo, eu sou um pouco reticente quanto a isso, mas também não dá para dizer que não mudou. Trouxe uma nova era, trouxe uma nova realidade para Barolo. E eu gosto dos dois estilos, assim, indiferente de quem. Pô, os vinhos do Bartolo Mascarello são incríveis. Pepe Rinaldi, o Giuseppe Rinaldi, eu tinha que fazer uma aula só sobre ele. Ele era conhecido como o cítrico, de aquele humor tão cítrico que ele tinha, assim, mas assim, cara, os vinhos dele são apaixonantes. Eu falei, a gente provou um Bucia 19 do Rinaldi, um vinho jovem, e assim, um dos vinhos da minha vida. Os vinhos dá vontade de sentar e chorar de emoção daquele vinho. O que era aquele vinho? E assim, tinha várias pessoas comigo, né? Tava com um grupo lá, eram 16 pessoas que estavam lá, provando o vinho, para não dizer que eu vivia aquilo sozinho, sabe? Era impressionante que era aquele vinho. Era um vinho que era de chorar. Era de chorar. Pena que a gente conseguiu uma única garrafa, teve que dividir para os 16, mas foi uma alegria poder dividir um Rinaldi com o pessoal. E assim, não tem certo, não tem errado, mas trouxe uma nova linguagem para Barolo. E Barolo hoje tem regras muito rígidas para serem elaboradas. Então, Barolo hoje, mínimo 12,5% de álcool, mas normalmente vai ter 14, 14,5, 15, no máximo 8 toneladas por hectare. Os vinhedos têm que estar entre 140 e 540 metros, 170 e 540 metros de altitude. Não pode os vinhedos estarem em exposição norte, porque não pega muito sol. Só espaldeira com poda Guyot, ou seja, olha como é regrado. E, no mínimo, 38 meses de maturação, sendo no mínimo 18 para fazer Barolo. No mínimo 62 meses, com no mínimo 18 em madeira para fazer Barolo reserva. Mínimo. Os produtores podem deixar isso muito mais. Querem um exemplo? Per Cristina. Per Cristina, do Domênico Clérico, que é um vinho ícone que eles fazem, eles deixam 10 anos. Eles deixam 120 meses entre maturação, entre barrica, bote grande e garrafa. Então, 10 anos para eles botarem para o mercado. Então, é o mínimo o que eles fazem aqui. E aí, outra coisa, tá? Barolo só pode ir para o mercado no 4º ano após a vindima. Ou seja, colhi agora as uvas e estou vinificando Barolo em 2023. O tempo para esse Barolo ir para o mercado começa a contar a partir de janeiro de 25. Então, esse Barolo que colheram agora a uva em 23, então, janeiro de 24, desculpa. Então, esse Barolo vai ser 24, 25, 26. Barolo que eu colhi em 2023, eu só posso vender ele a partir de 1º de janeiro de 2027. Que eu posso vender Barolo. Então, esse Barolo está colhendo agora.
Então, além da maturação, para ir para o mercado no mínimo 4 anos, o reserva no mínimo 6 anos. Então, gente, não tem como ser um vinho barato. E por que eles fazem isso? Por que eles fazem isso? Para determinar o estilo do vinho. 100% Nebbiolo, um vinho com evolução. Para que o vinho vá para o mercado um pouco menos duro. Vá para o mercado com um pouco mais de qualidade. Um pouco mais de prazer. Então, realmente, um vinho aí super conceituado, super reverenciado, né? Então, assim, aqui a cidadezinha de Barolo, né? Olha que lindinha. Aqui o castelo de Barolo, lá no fundo, né? A cidadezinha pequenininha, mas, sim, tão aconchegante, tão fofa, tão encantadora, que, assim, moraria lá fácil, mas, assim, ó, muito fácil. Facilmente. Tá, mas é pequenininho. Facilmente. Um dos lugares que eu mais fui na Itália foi a Barolo e, se eu puder, volto todo ano. Né? Porque realmente é muito bonito, né? Muito encantador. Vale uma menção honrosa para Renato Ratti. Renato Ratti foi um presidente do consórcio que ajudou a modernizar muito nessa terceira onda de Barolo. Então, a criar a garrafa Albeísa, a ajudar a catalogar os vinhedos crus de Barolo. Né? Acho que vale uma menção honrosa. Os vinhos do Renato Ratti são incríveis, né? Ele já é falecido, mas a vinícola e os descendentes tocam o projeto. Então, são vinhos realmente muito especiais. Vale também a menção. Ratti ajudou a criar o que hoje são os crus de Barolo, que foram autorizados em 2010. Os crus de Barolo, cru é um termo francês, então não é o termo que eles usam. Quando eles surgiram, o termo MGA, que ainda é utilizado, foi utilizado, né? Foi criado, que é Menzione Geográfica Aggiuntive, seria menção geográfica adicional, né? Complementar, que é que se você tiver a uva 100% de uma das parcelas catalogadas, você pode colocar esse nome complementar. Por exemplo, o vinho que eu estou provando com vocês, que é um vinho, ó, ele tá aqui, ó, Barolo, todo Barolo é uma DO. Né? Então aqui a gente consegue ver o nome da parcela. Né? Se vier a uva 100% dessa parcela, pode usar esse nome, pode usar essa referência aqui, né? É uma referência complementar, né? Uma citação complementar. E hoje, esses MGAs são chamados, na verdade, de UGAs. Isso desde 2016, a Itália então criou uma lei para usar essa referência, e hoje se chama Unità Geográfica Adjuntiva, ou seja, Unidade Geográfica Adicional. Então, isso está sendo unificado, o Barolo chamava de MGA, ainda chama, mas está mudando. Então, hoje o GA é o termo referenciado para essas menções. Seriam os crus de Barolo, né? Então, vale a gente, para quem gosta de vinhos, e assim, muitos produtores fazem esses vinhos de vinhedos diferentes, vinificam da mesma forma para que mostre a diferença de cada área de Barolo. Então, essa é a ideia que eles têm. O que é isso? O que isso significa? Isso é legal, tá? A Nebbiolo é uma uva que melhor tem capacidade, uma das uvas que tem mais capacidade de expressar as diferenças de terroir. Ela tem muito essa capacidade. Então, o que acontece? Quando você tem a Nebbiolo cultivada em áreas diferentes, ela vai expressar no vinho características diferentes. Muitos produtores hoje pegam os crus, colhem as uvas, vinificam da mesma forma para que o vinho mostre as suas diferenças de cada uma das parcelas. Né? Então, realmente é muito legal, é muito bacana. Hoje, falei para vocês, a gente está vivendo o que eu chamo de a quarta era de Barolo, que são produtores que estão tentando fazer vinhos cada vez mais elegantes, cada vez mais leves, cada vez mais francos, e até trouxe aqui, né, Principiano Ferdinando é um desses produtores, né, a gente tem esse movimento muito legal acontecendo tanto em Barolo quanto lá em Brunello de Montalcino, em outras regiões da Itália, né, até trouxe o exemplo aqui de Brunello da Stella de Campalto, que ela também lidera
hoje, esse movimento lá em Montaltino, e a gente tem produtores aqui em Barolo que buscam isso. Então, vinhos mais leves, mais frescos, vinhos muitas vezes de vinhedos orgânicos, muitas vezes com conceitos biodinâmicos, fermentação espontânea, vinhos mais elegantes. Essa é a quarta era de Barolo. Então, produtores fazendo vinhos com uma linguagem muito mais contemporânea, aonde que o consumidor hoje tem buscado, né? O que o consumidor hoje tem cada vez mais referenciado. Só para a gente saber também, além das 181 áreas classificadas como crus, Barolo também classificou 60 vinhedos. E aí pode colocar o nome desse vinhedo se a uva vier exclusivamente desse vinhedo. Aí aqui a regra é um pouquinho mais rígida. Então, no mínimo 13% de álcool, no máximo 7,2 toneladas por hectare, e vinhedos que tem que ter pelo menos 7 anos. Pelo menos 7 anos. Isso é outra coisa que Barolo faz, tá? No disciplinário de Barolo, ele exige que os vinhedos com menos de 7 anos, as produtividades são bem menores para poder fazer Barolo. Por quê? Para que a uva tenha um pouquinho mais de concentração. Então, esses que a gente está falando, esses 8 toneladas de hectare para Barolo e 7,2 toneladas de hectare para Barolo de vinhedo único, isso depois de 7 anos. Antes não pode para fazer vinhedo único, e se tiver menos 7 anos para fazer Barolo regular, a produtividade tem que ser bem menor. Rendimento tem que ser bem menor, tá? Bem menor. Então, depende do ano, é permitido fazer com 3 anos, com 4 anos, mas o rendimento da videira tem que ser bastante baixo. Bastante baixo. Então, hoje, como é que está a estrutura de Barolo, só para a gente entender da sua classificação? Tudo é Barolo. Se vem uva de qualquer lugar, só chama de Barolo. Tem 11 comunas que podem ser citadas, se a uva vier da comuna, as 11 comunas de Barolo. Né? Se vier só de Barolo, se vier só de La Morra, se vier só de Serralunga d'Alba, enfim. Se vier de uma das 170 áreas classificadas, pode botar o nome da classificação, tudo são nomes complementares a Barolo, tudo é Barolo. E se vier de uma das 60 vinhas, pode escrever o nome do vinhedo. O nome do vinhedo só pode ser o vinhedo dentro de um MGA e tem que vir o nome vinha acompanhado. Por exemplo, Vinha La Rosa, que a gente tem lá em Fontana Freda. Barolo. Barolo e as suas peculiaridades. Barolo e suas nuances. E até trouxe aqui, né, da classificação hoje, fazendo uma comparação com a Borgonha. Então, hoje a gente teria um Barolo regional, a gente teria um Barolo comunal, a gente teria um Barolo cru, e a gente teria um Barolo quase como Gran Cru. Né? Isso é só um exemplo aqui, não é a classificação, Barolo não chama de Premier Cru, não chama de Gran Cru, não chama de Cru, chama hoje tudo de UGA, né? Unidade Geográfica Adjuntiva. Barolo. Né? Trouxe aqui para vocês no material deixar também o que seriam as melhores áreas de Barolo, né, segundo a classificação de 3 especialistas, cruzando essas classificações, aí falando de Hatt, Masnaghetti e o Antoni Galloni. Então, o que seriam os melhores vinhedos hoje, as melhores áreas? Dentre elas, a gente está falando de Roque della Nunziata, que eu estava provando com vocês, Canube, que eu sou apaixonado, né, para mim um dos melhores vinhedos que tem, e tantos outros vinhedos famosos, né? Ornato, Francia, Monprivato, tem vários vinhedos aqui que são muito conceituados, né, que são muito valorizados. Então, deixei no material só para a gente saber. E aqui um pouco do que é, né, essa atualidade, então, de Barolo. Essa foto aqui é lá na adega da Domênico Clérico, e olha que legal. Barricas, botes médios, lá atrás tem botes grandes, e aqui as ânforas. Então, uma nova realidade para Barolo, né? Muito mais amplo, com muito mais possibilidades, e, né, eu como consumidor, eu como especialista de vinho, para mim isso é ótimo, né? Poder viver tudo isso, poder ter toda essa interação, acho que isso para mim
é incrível, assim, acho que é uma super possibilidade, acho que é muito, muito legal. Assim. E aqui coloquei um resuminho para vocês, então, do que é essa quarta era de Barolo. Então, novas técnicas de vinificação, os produtores muito mais mistos, os botes são muito presentes, mas exatamente para fazer um vinho mais elegante, não como antigamente, aquele vinho muito macerado e muito extraído. Os vinhedos crus cada vez mais citados, referenciados. Olha o Rinaldi aqui, ó. Rinaldi é um produtor tradicionalista, mas escrevendo o vinhedo dele aqui, ó, Bucia. Escrevendo a área, diferente de Mascarello, né? Mascarello até hoje faz só Barolo. Pega diferentes áreas, vinifica tudo junto, faz só um Barolo e, bom. Os vinhos mais leves e frescos, a questão de vinhos, né, de menor intervenção, vinhedos orgânicos. Então, essa nova era de Barolo aí, trazendo vinhos diferentes, vinhos bem conceituados, mas perfis diferentes. E aqui trazendo, né, falei um pouquinho de Principiano Ferdinando, Giulia Negri, a outra produtora que também está fazendo, né, bastante sucesso, e ela usando aqui a garrafinha Albeísa, ó, que bonitinha, marcaçãozinha de Albeísa, e, poxa, são vinhos, assim, extremamente elegantes, vinhos muito gostosos, vinhos, assim, fáceis de serem consumidos, e mais Barolo, seguindo as regras de Barolo, na denominação Barolo, mas com uma linguagem mais moderna, uma linguagem bem mais elegante, uma linguagem bem mais, olha, vou dizer para vocês, viu, muito, muito interessante, muito interessante. E aqui, né, aqui a garrafinha Albeísa que eu ia mostrar para vocês, olha que bonitinha, garrafinha Albeísa. Esse vinho aqui foi que eu ganhei, né, lá da família Bretza, né, quero agradecer também de coração, poxa, fui muito bem recebido lá, família, olha, assim, ó, Domênico Clérico, beijo, Juliana e família, obrigado pelo carinho, família Bretza, obrigado pelo carinho, né, eles me deram, fui embora, eles deixaram para mim um presente, assim, ó, per Marcello, te aspettiamo de novo a Barolo, né, então, com certeza vou voltar, e vou poder aí estar em Barolo, entendendo tudo que está acontecendo e trazendo todas essas novidades. Incrível, né? Aqui, ó, que bonitinho, a Bretza, e aqui, Vinhedo Casteleiro 2019. Então, boas referências aqui, né? Bem bacana. Bem legal. Então, vinhos bem referenciados. Olha, eu adoro Barolo. Barolo são realmente vinhos incríveis, encantadores, são vinhos aí que tocam o coração. São vinhos, eu sou apaixonado por Barolo, estou provando aqui com vocês né? Mostrei alguns rótulos, alguns vinhos para vocês. E aqui o Roque, esse vinhedo aqui, né, que falei que é um dos grandes, né? Roque della Annunziata, Roque della Annunziata, né? E assim, é um vinho que é um vinhedo incrível, assim, 14,5% de álcool 2019. Vamos ver, safra 2018, uma safra um pouquinho mais fria, vamos ver quanto que estava de álcool. 14,5 também, ó, do Domênico Clérico, ó, Paiano do Domênico Clérico, 2008. Esse vinho aqui é espetacular, tá? Provei esse vinho lá, olha, é espetacular. Olha aqui, ó, Principiano Ferdinando, isso é uma outra coisa que esses novos produtores estão fazendo um pouquinho mais, eles querem fazer vinhos um pouquinho mais frescos, tentando baixar um pouquinho o teor de álcool, né? O Principiano Ferdinando 17, ó, 13,5, ó. E aqui é um vinho comunal, ó. Tá vendo, ó? Comune de Serra Lunga d'Alba. Esse é um vinho de comuna, uma das 11 comunas, ele tá citando a comuna. Aqui já não. Aqui já o Roque Costamagna fazendo um UGA, ou MGA. Já um cru de Barolo, complementar o nome. E assim, não dá para dizer que é melhor, que é pior, o que dá para dizer que é diferente, é bom, tem produtores fazendo muito bem para todos os lados, né? Tem fazendo, com certeza, vinhos de diferentes estilos, diferentes perfis. Eu sou apaixonado por Barolo e muita coisa que a gente pode ter de experiências legais em Barolo, de interação de Barolo, de viver Barolo é muito legal. Vamos literalmente barolar, né? Então, nossa hashtag oficial barolando, a gente vai começar a utilizar agora, exatamente para entender Barolo. Não basta somente a gente entender terroir e regras de denominação. A gente precisa entender um pouco da cultura. A
gente precisa entender um pouco do que eles são, né? Tudo que envolve a história, tudo que envolve a questão da gastronomia, tudo que envolve a questão da essência deles, isso tudo eles envolvem em Barolo, né? Tudo isso eles usam para fazer Barolo. E isso é incrível. E é uma delícia, né? Olha, esse aroma aqui faz... Já desde que a gente começou a aula, praticamente 2 horas que eu servi esse vinho, uma dose pequena de degustação, que eu tirei só uma dose no Coravin, ó. Eu tirei só uma dosezinha aqui e tá incrível. Tá simplesmente incrível. O aroma floral dele agora tá explodindo. Explodindo, ó. Maravilhoso. Simplesmente incrível. Em boca. Só falta uma carninha aqui, botar um brasato ao Barolo aqui, ó. Então vamos lá. Algumas perguntas, o pessoal perguntando. Professor, por que o senhor usa os plásticos? O plástico aqui eu até não tirei, né? Porque esses vinhos estão na adega. E aí, como a adega é úmida, né? Ela baixa a temperatura, o plástico protege para não danificar o rótulo. Então bota esse plástico, é um plástico filme, porque os vinhos estão na adega. Eu sempre, às vezes eu tiro para aula, mas aí, enfim, estava meio corrido aqui. Acabei não tirando, deixei aqui. Mas quando vai para a adega, os vinhos que vão para a adega, bota o plásticozinho para proteger o rótulo, senão o rótulo vai pegando umidade, ele vai, né, se contorcendo, vai ficando meio né, estranho ali, né? Muito legal. O pessoal falando, muita história, muito conhecimento, show de aula, eu também adorei, né? A Cláudia perguntando como é a maturação do vinho em ânfora. É igual de bote? Não, é diferente. E assim, ó, em Barolo está começando como um teste, tá? Eles não estão falando muito isso e tal, mas eles estão fazendo. Tem mais troca com oxigênio, o controle de temperatura é um pouco menor, vinho tende a ficar um pouquinho mais rústico, enfim. Mas estão se usando, e está usando bastante, tá? O Bruno falou, alguns nebiolos d'Alba usam garrafa Albeísa também. Mário Marengo usa esse padrão de garrafa. Sim, a área do Lang como um todo, eles podem utilizar a garrafa Albeísa, tá? Principalmente as denominações que estão dentro do consórcio que envolve Barolo, Barbaresco, Lang, Alba, enfim, que é um consórcio todo. Então eles podem usar a garrafa Albeísa porque foi criado pelo consórcio, né? Legal, os azeites dessa região, o pessoal, o Cláudio perguntou, tá? São muito bons, também vale a pena, né? Muito legal. A Cadece falou, finalmente o embaixador do nosso território. Sim, amo a Itália, amo e assim, adoro falar, né? País que eu amo. E falar de coisa boa da Itália é muito fácil, né? Falar de vinho bom também é muito, muito fácil, né? Adoro falar de Itália. A Bárbara, que aula altamente interessante, cheia de história, informações fantásticas. Parabéns, Marcelo. Obrigado por vocês gostaram da aula. Aula incrível, muito conhecimento, tanta informação. Nova Estinga retornar rápido ao Piemonte. Vale, tá? Vale retornar ao Piemonte, tá bom? Vale mesmo. Marcelo faz a Rosa falando, Marcelo nos faz viajar com essas aulas maravilhosas. Foi incrível, né? Eu também adorei falar um pouquinho mais de Barolo, sobre essas novidades que estão acontecendo em Barolo. Acho que merece muitas outras aulas sobre Barolo, sobre as denominações do Lang, sobre o Piemonte, eu sou completamente apaixonado pelo Lang, eu sou completamente apaixonado pelo Piemonte, completamente apaixonado por Barolo, apaixonado por Barbaresco, assim. Para Barolo tem aquele temperinho extra, tem aquele amorzinho extra, né? Aquela coisa, fala Barolo, meu coração já começa a ficar, né, todo meloso, enfim, né? Barolo é Barolo. Né? Mas adorei a aula, foi muito legal. Obrigado por todas as interações e bacana a gente poder falar um pouquinho sobre Barolo, né? A gente avançar um pouquinho, tem tanto que falar, prometo que eu vou trazer muitas novas aulas sobre Barolo, tá bom? Quero deixar aquele beijo especial, muito mais do que especial hoje de Barolo, deixar aquele brinde final. Você acabou de ouvir uma aula de vinhos do professor Marcelo Vargas, em formato de podcast. Para mais conteúdos, dicas e materiais sobre a bebida, acesse o site www.marcelovargas.org. Um forte abraço e até o próximo encontro.